Um fundador caminha pelas ruas de Palo Alto, na Califórnia. Ele explora os quarteirões e dobra as esquinas, com olhos atentos aos restaurantes, bares e cafés, com seus estilos e culinárias variados. Ele examina as fachadas dos estabelecimentos, o entra e sai dos clientes e a forma como cada restaurante se apresenta, desde a escolha dos pratos, as cores nas vitrines ou o calor humano e o profissionalismo dos hosts e garçons. Jonathan Prestini tem ampla experiência não apenas no atendimento ao público, mas também na cozinha. São anos lidando com hospitalidade, do comércio têxtil ao setor automobilístico, dos trabalhos por conta própria à atual gerência de uma importante rede de franquias de restaurantes no norte da Califórnia. Em cada indústria, acumulou mais bagagem, refinou sua escutativa e refletiu sobre alguns dos maiores desafios que assolam os negócios. E um desses desafios, em particular, se destacou na trajetória de Jonathan. Ele viu em primeira mão a grande dificuldade que os estabelecimentos têm em treinar funcionários e conter a altíssima rotatividade, o chamado turnover do setor. O padrão de qualidade do atendimento, os pedidos e as gorjetas, tudo, absolutamente tudo o que mantém o business de pé depende direta ou indiretamente da performance das equipes. De acordo com um estudo produzido em 2022 pela National Restaurant Association, a indústria de restaurantes emprega mais de 14 milhões e meio de pessoas só nos Estados Unidos, sendo um dos setores que mais empregam na maior economia do mundo. Estima-se que até 2030 a indústria gerará cerca de 200 mil novos postos de trabalho por ano. O mesmo estudo revelou que cerca de 75% dos donos de restaurantes operam severamente abaixo do quadro ideal de pessoal, devido à alta rotatividade. Os números são preocupantes e o problema afeta a vida não apenas de empreendedores e donos de estabelecimentos, mas sobretudo dos garçons, bartenders, recepcionistas, hosts e gerentes, o time que dá vida à indústria de restaurantes. Estudando atentamente os dados e o comportamento do ecossistema e aproveitando a oportunidade histórica do surgimento da inteligência artificial, Jonathan decidiu fundar o Deck AI, uma startup que transforma os menus e processos internos para fornecer microtreinamentos personalizados a equipes de restaurantes, bares, cafés, vinícolas, hotéis. Por meio de métodos ágeis que vão desde o uso de cartões, QR codes e módulos digitais com treinamento por inteligência artificial, o Deck AI promete mudar a história do treinamento de times nas indústrias de hospitalidade. Peguei minha moto e saí de São Francisco com destino a Belmont, onde Jonathan reside. Nós conversamos sobre algumas de suas histórias de vida, viagens marcantes, impacto positivo e visão de negócios. Bora conferir? Jonathan, qual é a sua lembrança de infância ou adolescência que vem à sua mente e que ainda influencia a forma como você enxerga o mundo hoje? Bom, primeiro de tudo, uma honra estar aqui contigo. Obrigado pela oportunidade de fazer essa imersão comigo. Acho que são dois early stage que merecem um maior respeito porque tem muita conexão. Mas eu cresci numa família de comerciantes. Meu pai, desde muito novo, sempre foi empreendedor. E desde que eu me lembro conheço por gente, eu estava junto com ele no comércio, na atividade, naquele velho português que conversa com todo mundo. E quando eu tinha 9, 10, 11 anos de idade, eu era um menino ainda, eu já vendia chips na praia. Que barato. Mas que cidade do Brasil era isso? Lá em Balneário Camboriú. No sul do país. No sul do país. Então eu era uma criança e eu já vivia isso, e eu vivia isso porque eu queria, porque eu fazia meu dinheirinho, porque eu queria estar lá para ir no camelô e comprar uma bugiganga, comprar um negocinho. Então a experiência que eu vivi do lado do meu pai, vendo a paixão dele de conversar com pessoas, de tratar uma criança, um adulto, um velho, todos da mesma forma, isso me mostrou o respeito que a gente tem que ter com os nossos clientes. Então, essa foi a primeira sementinha que eu tinha lá na minha infância, vendo o meu pai, belo comerciante, empreendendo
E o que é mais legal é que ele não teve nem a quinta série. É mesmo? Ele não escrevia, ele não assinava, ele desenhava o nome dele. É mesmo? Uau. Então, meu pai não tinha estudo, mas tinha uma sabedoria de um doutor. Era incrível. E as suas experiências na venda, você olhava muito, se espelhava muito no seu pai fazendo esse trabalho, ou foi algo que você, quase que genuinamente, era uma tendência que você tinha, era uma habilidade? Você lembra de alguma coisa desse período? Eu acho que tá no sangue, pegando o gancho de vender batatinha na praia, né, vender chips. Incrivelmente, com 10 anos eu tinha estratégia de marketing. Balneário Camboriú era uma praia, bom, hoje é uma das praias mais caras de se viver no país. Maior metro quadrado, mais caro do Brasil. Mas era interessante porque com 10 anos de idade, eu fiz estratégia de vendas, que eu tinha na época 3 irmãs, então eu colocava uma em um ponto da praia, outra um pouquinho mais para frente, a outra um pouquinho mais longe, e eu saía, né? Olha, batatinha frita. E aí uma das minhas irmãs falava, lógico que não identificada como irmã, moço, essa batatinha é maravilhosa. E aí, claro, alta demanda. Vendia uma ali, já vendia umas 10 ao redor. Andava mais um pouquinho, ia lá mais umas 10. Eu dificilmente passava mais uma hora não era nem uma caixinha, né? Quando eu via outras pessoas vendendo, eles tinham uma caixinha bem bonitinha. Eu tinha literalmente um saco um saco branco, né, que eu colocava nas costas e eu carregava uma na mão, batata binge, bonitinha, tudo super higiênico, e eu vendia muito rápido. Que bacana. Você era o irmão mais novo, então? Da primeira leva, sim. Então, são 3 mais velhas e eu, e aí meu pai... E fica imaginando a cena, né? Como é que era apelativo, um pequeno vendedorzinho e tal, e as meninas, suas irmãs, mas ninguém sabia, já apelando pro produto, outras crianças provavelmente se encantavam com isso, né? Sim, e também a aparência, né? Porque a gente fazia questão de colocar numa embalagem transparente para que pudesse ver a batatinha, que era bem bonitinha, não era gordurosa. E eu tô falando que eu era uma criança. Diversos conceitos de vendas e de marketing, branding, todos prontos ali, né? Sim. Nesse ponto, como é que você visualiza que essas experiências contribuíram para você tomar a decisão de se tornar um fundador? E eu estou falando aqui um pouco da sua história, o que foi mais preponderante para tomada de decisão de liderar um empreendimento que fosse só seu? Porque são coisas diferentes, né? Sim. A experiência agradável e tá ali teu pai, você está participando, você está exercitando, está descobrindo alguns talentos, mas a tomada de decisão de se identificar como fundador você mesmo, como é que foi isso para você? Eu acho que o principal ponto foi eu não ficar contente com pouco. Eu sempre buscava algo melhor. E eu não tenho vergonha de falar, mas eu completei uma carteira de trabalho inteirinha. Gente que fala, esse aqui é o meu único emprego. Eu não me contentava com pouco. Então, eu comecei muito novo, com 10 anos eu vendia batatinha, com 14 eu era bartender, meu pai também dentro do comércio dele, e vivendo junto com ele restaurante, lanchonete, a fábrica de gelo, teve Ceasa. Então, assim, toda a convivência com ele, eu acho que eu absorvi muito do lado empreendedor dele. Mas eu senti na pele que eu seria um fundador no futuro, porque eu não me contentava com o básico. Quando eu falo que eu acabei completando uma carteira inteira de trabalho e abri a segunda, é porque eu comecei a trabalhar com venda de roupas, já na fase adulta, vendendo consórcio, depois entrei no ramo automobilístico, na parte de... Eu comecei como estagiário em concessionária, me tornei supervisor de faturamento e me tornei vendedor, isso em muito pouco tempo. Então, no final da minha carreira dentro de venda de automóveis, eu fui gerente de uma rede de carros que vendia mais de 1.000 carros por mês. Então, eu não me contentava com o pouco. Eu sempre buscava algo melhor, sempre buscava algo que me desse mais realização. E foi ali que eu senti que eu tinha a capacidade de ser um empreendedor, não de trabalhar para alguém, e sim ter o meu próprio negócio e buscar mais e mais e sempre trabalhar com excelência. Mas um ponto que é importante dizer é, todos os lugares que eu trabalhei como funcionário, eu me comportava como dono. Sempre. Então, eu acho que isso é algo que não é qualquer pessoa que tem essa sensibilidade de falar, não, eu vou fazer para mim.
E você se lembra do jeito de pensar? O que te levava a essa postura? Qual foi o tipo de mentalidade que você adotou? O porquê? De onde veio essa noção de eu vou mentalmente me posicionar o mais próximo possível de um empreendedor, que é o que a gente chama hoje de entrepreneurship. Sim. É quando você atua mesmo na posição de emprego ou de colaboração, mas atua como se estivesse à frente do negócio. Como é que você tão precocemente desenvolveu isso ao longo do tempo? Eu via muitas coisas acontecendo que entrava no automático e as pessoas faziam porque estava no script. E elas não davam um passo além. Podia ser feito algo mais, algo melhor, e acabava se limitando, né? A limitação de por que não ir um pouco mais? Por que não dar um passo fora da zona de conforto? Por que não dar vários passos fora da zona de conforto para que essa zona de conforto seja ampliada e que você tenha mais confiança no que você faz? Percebendo a necessidade de fazer um pouco a mais para que eu percebi que eu tinha algo a mais. Não só um funcionário que batia cartão. Eu queria dar sempre um passo a mais. E isso fez a diferença. Ou criatividade, inclusive. Quando, lá em 1999, 2000, eu já visualizava a internet. Quando eu comecei a vender carros numa das redes Fiat, eu percebi que tinha muito feirão de fábrica. E aí ia para o feirão de fábrica, não só a Fiat, todas as marcas. E feira de fábrica é o quê? Descreve um pouco. Feira de fábrica é juntar todas as concessionárias em um único local para que tenha uma competição e um preço mais competitivo. Então, um feirão de fábrica Fiat, Chevrolet, enfim, qualquer outra marca, era juntar todas as concessionárias da mesma cidade e fazer um feirão, um mega feirão, para oferecer um preço diferenciado. E todo mês acontecia isso. E eu vi isso. E eu percebi que a coisa começou a se tornar rotineira. As pessoas perderam o interesse. É de novo a mesma coisa. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a anunciar o feirão de fábrica na concessionária. Eu criei um blog. E esse blog ele teve destaque acima, na época da Fiat, sem um centavo de anúncio patrocinado, somente com as palavras corretas, e eu trazia o meu público dentro da concessionária para que ele pudesse tomar um cafezinho sentadinho no ar-condicionado, em vez de estar lá com um monte de vendedor brigando por preço e barganhando coisas. Então, eu comecei a ver ali a oportunidade, e eu vendia 10, 12 carros, enquanto um bom vendedor dentro do feirão vendia 6. Você atribui esse tipo de visão ao teu tempo de experiência se comportando como empreendedor e utilizando os canais que você tinha disponíveis como empregado na época e aprendendo, sofisticando o teu olhar? Ou é algo que realmente se atribui a um golpe de sorte? Algo que uma visão que você teve no momento certo, na hora? Talvez oportunismo. Eu nunca me vi como um dono de concessionária, mas eu me via como um vendedor que buscava algo mais, que estava procurando resultados melhores. Certo. Não fazer o mesmo. O mesmo seria ir lá para o feirão de fábrica, esperar o cliente chegar e vender para ele. Eu busquei algo a mais. Eu busquei tirar uma foto, fazer um anúncio, colocar uma publicação num blog onde as pessoas começavam a pesquisar e trazer o resultado. Resultado que, em um certo ano, a concessionária abriu no 1º de dezembro e inaugurou a concessionária no 1º de dezembro. No final do ano, eu peguei um mês de férias que eu não poderia, porque meu filho estava nascendo, isso foi em 2007, e naquele ano eu tive mais de 100 carros vendidos a mais do que o segundo colocado, com um mês a menos de concessionária. Isso não é o driver que lidera, mas eu tenho certeza que foi bastante dinheiro, então você teve um benefício financeiro também bastante acentuado, né? Sem dúvida. A minha última pergunta nesse primeiro bloco sobre experiências tem a ver com viagens e mudanças bruscas de território, mudanças que sejam consideráveis de território, dentro ou fora do país. Você teve alguma viagem, alguma mudança que impactou, que foi muito importante na visão que você tem de negócios, na sua própria visão de mundo? Sim, eu acho que eu sou meio nômade. Com 20 anos eu vim morar nos Estados Unidos. Com 21 eu voltei para o Brasil. Morava em Curitiba. Ainda em Curitiba, sempre entre Balneário Camboriú e Curitiba, então estava entre Santa Catarina e Paraná. E quando eu regressei dos Estados Unidos pela primeira vez, eu acabei indo morar no São Luís do Maranhão. E isso eu consegui, primeiro que foi uma mudança radical na minha vida, porque eu dormi no chão, eu passei fome, eu passei muita dificuldade, mas por
porque eu já tinha vindo para os Estados Unidos e voltei, eu falei, dessa vez eu não vou voltar. A primeira vinda, eu fui a de San Diego, sempre Califórnia. Eu passei 6 meses, voltei antes de expirar meu visto de turista. E aí, em 2005, eu fui morar no Maranhão. E essa mudança, entre 2005 e 2007, foi um período muito difícil. Por que Maranhão, aliás? Porque um dos caras que trabalhava comigo, que via a forma que eu trabalhava, que via a forma que eu atendia, eu era aquele tipo de vendedor técnico, que sabia a litragem do porta-malas, que sabia a potência do motor, o consumo. Eu gostava de estudar muito do carro, não só da minha marca, mas da concorrência, para que eu pudesse ter argumentos. Por isso que eu vendia mais. Então, nessa época eu trabalhava na Ford, então eu já tinha passado por Volkswagen, eu já tinha passado por Chevrolet. Então, os clientes vinham, eu tive lá. Eu falei, puxa, é um excelente carro. Porém, assim, assado. Quer dizer, o carro que compete com o meu é esse e provavelmente você encontrou esse e esse defeito. Então você já estava fazendo contorno de objeção de venda. Exatamente. Muito bem feito, né? Exatamente. E aí esse cara, Fernando, o nome dele, ele falou, cara, você tinha que morar no norte. Do jeito que você trata os clientes, se você for para lá, palavras dele, você vai lavar a égua de ganhar dinheiro. E aí eu falei, mas por quê? Eu falei, cara, porque o povo é preguiçoso. O povo, ele só quer tirar pedido. Eles não fazem aquele atendimento. Aí eu vou tocar o assunto de hospitalidade, apesar de ser na parte de venda de carros, era tratamento de cliente. Então, eu tratava os clientes como hóspedes, porque eu buscava o melhor para eles. Então, essa ida para San Diego, para São Luís, ela mudou muito a minha visão de vida, de experiência, de não largar o osso tão fácil. Então, e ampliou, inclusive, o próprio comportamento dos clientes, imagino, né? Você começou a ver de uma forma mais ampla como é que o mercado responde, com mesmo as perguntas que você fazia no Sul, provavelmente você obtinha resultados diferentes no Norte. Totalmente. E o cliente sentia a diferença. Ele não estava lá só para ver um carro. Ele fazia fila para ter a experiência, para entender o que era, para ver qual que era a melhor condição. Sim. Então, foi uma experiência muito grande. Essa foi a primeira das viagens, dentre muitas. Eu já tive nos Estados Unidos, uma para morar em 2002, 2003, depois para negócios, depois que eu saí da área de automóveis, já entrando na área de culinária, em 2013 em Portland, e a última vez que eu vim para cá foi em 2017, e aí eu vim para ficar. Quando eu voltei para Curitiba pela primeira vez, em 2003, eu comecei a vender roupa. Quando eu vendia roupa, uma pessoa que trabalhava comigo em concessionária, na época que eu trabalhava em faturamento ainda, falou, você tem perfil de vendedor de carro, você pode vender carro. Isso eu estava com 20 anos nessa época, 21 anos. A minha gerente na época falou, antes de me contratar, não, você é muito novo, você não tem experiência. Eu falei, vou até citar o nome dela, porque é uma pessoa extraordinária. Eu falei, Yara, eu não só tenho conhecimento com todos os itens dos carros, porque eu trabalhava no faturamento, então eu tinha que lançar todos os códigos e etc., mas eu tenho o dom do negócio, de conversar com pessoas. Resultado que no primeiro mês de vendas, eu vendi 14 carros e eu tive um resultado absurdo de vendas, tanto que eu bati a líder de vendas na época da concessionária. Eu gosto de tocar nesse assunto porque eu não julgava o cliente, o livro pela capa. O modelo do carro. Teve uma situação num final de semana, num domingo, o cliente andando na concessionária de chinelo de dedas havaianas, com a esposa e com 2 filhos. Okay. Eu lembro de como hoje, eu estava sentado de um lado e no outro vendedor, e eu falei, vou atender esse cliente. Ele falou, pescoço, esse aí não serve para nada. Pescoço, pouco dinheiro. Não, só tá pescando. Eu falei, tudo bem, eu tô aprendendo, então vou lá conversar com ele. Para resumir a conversa, eu vendi um Ômega no preço de tabela, cheio, com financiamento lá em cima e mais 4 Corsas para ele naquele dia. Caramba. 5 carros pro pescoço. Uau. Então, isso... Que baita lição, inclusive pro time inteiro, né? Para todos. Então, naquele mês que eu atingi um número absurdo de vendas, eu fui referência, não só pelos números, mas pela atitude. Com 21 anos... a garra, a determinação de ver o cliente como um potencial, não pela aparência dele, e sim pelo que era. Resumindo a história, o cara, ele vendia peças para a GM. Okay. E ele fez de propósito
Aí tem aquela conversa, né? Ah, foi sorte. Foi sorte. Será que foi sorte se ir lá e abordar o cara daquele jeito? Ou foi paixão, determinação, foco? Então, não foi só sorte. Esse podcast é trazido para você pela Peregrine Growth, seu business advisory, aceleradora boutique e comunidade global, exclusiva para fundadores, donos de negócio e profissionais autônomos, navegando transições e mudanças ao redor do mundo. Confira em www.peregrinegrowth.com www.peregrinegrowth.com. Agora vamos voltar ao episódio. Na primeira parte da nossa conversa, eu conversei com o Jonathan sobre todas as experiências de vida que impactavam na formação do fundador que ele viria a se tornar. Então, nossa conversa entrou num segundo ambiente, onde nós começamos a conversar sobre impacto socioambiental. Só uma nota aqui, porque nem todo mundo está familiarizado com isso. Impacto socioambiental vem de uma tradição que considera não somente os recursos financeiros, o lucro, como um vetor fundamental dos negócios, mas também a possibilidade de um negócio funcionar como um veículo para causar impacto social, ou seja, alguma diferença positiva na vida das pessoas, ou ambiental, uma diferença positiva no meio ambiente. Muitos negócios hoje em dia estão acordando para o fato de que, além de resolver um problema específico de consumidores em geral, de parte do mercado, os negócios devem demonstrar uma consciência de impacto socioambiental. Eles devem ser capazes de contribuir para a melhoria das coisas. De que adianta comprar um produto se no final das contas você está colaborando para criar mais lixo, está empregando mão de obra que é muito mal remunerada, ou mesmo está colaborando para a criação de distorções econômicas no mercado? Impacto socioambiental é uma das partes mais importantes da conversa. Fica ligado. Nesse campo, eu queria te fazer algumas perguntas. Às vezes a gente cria um negócio para resolver um problema prático, um foco na perspectiva do consumidor, do cliente, do público-alvo ou da persona, e você sabe bem do que eu estou falando. Mas no meio do caminho a gente também percebe que o nosso negócio lida com causas muito maiores, que é o que a gente está chamando aqui de impacto socioambiental positivo. Você tem alguma história sobre quando você percebeu que a atividade de negócio que você tocava também influenciava outras causas mais amplas e a vida das outras pessoas em outros níveis? Com certeza. Eu acho que eu já posso falar do impacto que eu estou causando na situação atual. Já está claro que eu tenho uma conexão muito forte com o atendimento, um relacionamento com clientes. Agora está tomando uma vertente mais para a parte de hospitalidade. Eu percebi que soluções que vieram por uma deficiência do mercado, ela teve um impacto muito grande no comportamento das pessoas, principalmente dentro da parte de restaurante, de atendimento. Aqui, já nos Estados Unidos, eu comecei a notar a dificuldade que estrangeiros que trabalham na parte de atendimento tinham de absorver informações. Uma porque os treinamentos basicamente eram em inglês, e pelas pesquisas que eu fiz quando eu fiz o benchmark para a empresa, eu percebi que mais de 70% das pessoas que trabalham na área de hospitalidade são imigrantes e não têm o inglês como principal língua. Então, eles acabavam aprendendo nas coxas. Eles não tinham aquele conhecimento ou não tinham tempo. Então, um fator determinante aqui dificilmente a gente vê pessoas que vieram para trabalhar que têm casa própria. Então, o aluguel é muito caro, tem que trabalhar em 2, 3, 4 empregos, tem que se virar nos 30. E você parar para se dedicar, para estudar no que você precisa, é algo raro. Então, você tem que usar o mínimo que você tem de tempo para conseguir absorver as informações. E um impacto que eu percebi de imediato com o deck é que os garçons, eles tinham capacidade de aprender enquanto eles estavam dirigindo, enquanto eles estavam fazendo academia, porque eles botavam o fone de ouvido e começavam a escutar e repetir na língua deles a técnica, forma de se expressar com os clientes. E eu percebi isso quando eu comecei a aplicar isso dentro de um dos restaurantes no qual eu era gerente, e o resultado de crescimento de vendas, o upsell, foi absurdo. Por quê? Porque
o treinamento não estava no campo, estava no tempo que eles tinham. Então eles puderam se adaptar ao que eles precisavam no tempo que eles tinham para conseguir ter o resultado final. E o resultado veio nos números. O crescimento de vendas, no resultado do crescimento do ticket médio, da gorjeta que começou a ser maior, da qualidade do atendimento e da eficiência do atendimento. Então, isso teve um impacto muito grande. Isso foi o primeiro. Eu via um vendedor falando, né, um garçom falando, porra, eu tava caminhando na esteira, escutando. Ia repetia, e repetia, e repetia. E aí, quando eu chegava para trabalhar, eu colocava em prática e dava o resultado. Falei, era de arrepiar. Teve outros casos. Teve um caso de um bartender. Ele se tornou bartender porque não tinha outra opção. Dentro de uma área de restaurantes mexicano. Então, ele não precisava ser um excelente bartender. Ele sabia misturar lá tequila com limão e açúcar e fazer uma margarita. Eram coisas simples. E o treinamento ajudou ele a ter mais conhecimento do que era uma tequila, como era o processo de produção, as etapas, por que ela se tornava de branco para reposado, para añejo. A forma de ele conversar com o cliente, eu via que ele estava confidente na hora de falar. E isso foi de forma simples. Por quê? Porque foi do jeito que ele precisava aprender. Não foi imposto um PDF, um papel na frente dele, que ele estava lá e depois foi para a gaveta. Foi ouvindo e repetindo a pronúncia. Então, isso teve um impacto muito grande no comportamento do funcionário, de quem está vivendo esse momento. O que eu estou ouvindo, né, é que a sua solução dentro da indústria de hospitalidade, ela não é imposta de cima para baixo, tendo em consideração alguns fatores que desconsideram a vida do garçom, do bartender, de quem está na ponta de lança do trabalho. Você mencionou algo que é muito importante, né? Por exemplo, aqui na Califórnia, a vida de grande parte das pessoas que trabalham nessas indústrias é uma correria imensa, porque o preço dos aluguéis é muito alto, o custo de vida, de forma geral, é insanamente alto, e essas profissões têm muita dificuldade de gerar a receita necessária para se manter. Então, salvando tempo de investimento, onde o resultado financeiro delas aumente diretamente como fruto do trabalho, tem um papel de estabilização nas famílias, tem um papel de aumento da navegabilidade dessas pessoas nas cidades onde elas estão, é responsável, é consciente do tempo de família, do tempo dedicado a outros membros e outras tarefas que eles têm no tempo fora do trabalho, ou seja, o equilíbrio entre o balanço da vida pessoal e a vida profissional. Então tem um aspecto social muito interessante no que você está dizendo. O impacto, ele atingiu não só os vendedores, mas também os empreendedores. Uhum. Por quê? Porque o garçom, a recepcionista, o bartender, ele adquiriu conhecimento. Isso fez com que a rotatividade dentro do restaurante reduzisse muito. Por quê? Por que eu vou mandar um garçom embora se ele tem competência? Ou se ele está desempenhando um bom papel? Por que ele vai querer sair se ele está tendo um resultado muito maior de resultados financeiros, de gorjetas e assim por diante? Então, o impacto, ele atingiu todas as camadas de uma forma muito simples, porque ele é um resultado eficiente para quem aprende, ele é um resultado eficiente para quem quer ver o resultado, né, para o proprietário, para o gerente, para o diretor, que não tem tempo para se dedicar para dar o melhor do treinamento, do serviço, e ao mesmo tempo, quem ganha, todos ganham, na verdade, né? Com a redução do turnover, todos ganham. Todos ganham. E o cliente ganha pela qualidade do serviço, o garçom ganha porque o cliente vai estar mais feliz com o atendimento e, consequentemente, a gorjeta vai ser maior. E aqui a gente depende de gorjeta, que o salário é mínimo. O dono do restaurante vai ficar muito feliz, porque ele vai ter mais volume de venda, ele vai ter mais clientes, estabilidade. Ele tem várias camadas de benefícios. Perfeito. Uma outra pergunta que eu tenho para compartilhar com você é como surgiu a ideia do deck? Quer dizer, como surgiu o deck em si mesmo? Como ele nasceu e o que você considera que torna o deck especial? O deck AI, ele nasceu de dor, né? Como qualquer outra grande ideia, ela vem de uma dor. E a dor foi justamente a minha dificuldade de entender. O sommelier que nós tínhamos no restaurante na época, ele é do México e ele tem um sotaque muito forte. Então, quando a gente fala de uma linguagem que não era comum para mim, que eu estou falando agora de vinhos, e notas de paladar, do tannins, toda a nomenclatura dentro da área de vinhos, eu simplesmente não conseguia entender. Então, a primeira ideia que veio na minha cabeça
Era literalmente colocar no tradutor, ia lá para repetir, e eu escutava falando e eu começava a me familiarizar com a pronúncia das palavras. Depois eu percebi que a gente podia ir mais além, que por que não pegar hoje com a vinda da inteligência artificial e usar um cardápio único, é o cardápio do restaurante, e fazer harmonização com vinhos, com bebidas. Então, como o meu conhecimento era pequeno nessa área de harmonização com vinhos, eu comecei a usar a inteligência artificial junto com o Deck AI para pegar um filé mignon, por exemplo. Um filé mignon ele pode ter variações de vinhos. Somente com sal e pimenta, ele vai ter um sabor eh, mais suave. Se eu colocar um vinho com uma nota muito forte, ele vai sobrepor sobre aquele filé mignon e você vai sentir só o vinho, você não vai sentir o filé mignon. Então, opa, eu preciso de um vinho, mas como que eu vou fazer isso? Então, baseado em estudos da inteligência artificial, ela conseguia fazer a combinação daquele filé mignon somente com sal e pimenta com um vinho mais leve. Ah, mas ele tinha já mais gordura, tinha mais notas de creme ou de pimenta. Opa, então agora eu tenho um vinho que vai estar à altura com ele. O Deck AI, ele é uma plataforma de treinamento que transforma o seu menu em um coach 24 horas por dia que você conversa com ele e você consegue fazer o treinamento com as informações específicas do seu cardápio, não é um treinamento genérico. Então, por exemplo, eu tenho o meu restaurante, eu tenho um time para treinar e eu tenho um menu que hoje em dia ele não é digital. Eu procuro você e o que que acontece? Qual o tipo de benefício que o meu business pode ter? O deck ele vai fazer a leitura do teu cardápio, e aí a gente tem fases ou níveis que você pode passar de informação. Isso não vai mudar no preço, mas quanto mais conhecimento você passa para o deck, vai ser a eficiência do resultado. Uhum. Então, eu tenho um cardápio, eu escaneio o cardápio, eu sei lá o que eu tenho de entrada, de prato principal, de sobremesa, vinhos, bebidas. Principalmente falando de pratos, se eu tiver mais detalhes, quando eu falo mais detalhes, a gente chama da Bíblia, né, de produção, que envolve, esse prato tem pimenta, tem sal, todos os ingredientes, eu consigo identificar quais são as alergias desse prato. Eu consigo identificar quais são as melhores bebidas que eu posso harmonizar com esse prato. Então, quando um vendedor ou quando um garçom quer aprender sobre esse produto, ele simplesmente pergunta para o Deck AI, me explique sobre esse prato. Ele vai te falar, esse prato, ele é um filé mignon, quais está aí o que tem isso, aquilo de alergias, potenciais alergias. Ele vai combinar isso com o vinho específico que você tem no teu cardápio. Então, ele vai ser um coach que está lá disponível 24 horas por dia, de bom humor, que você pode perguntar o que quiser e ele vai te educar. Ele vai turbinar a performance de todo membro de hospital de qualquer time. É isso que eu tô entendendo. De qualquer time. Uma recepcionista, que na minha opinião, ela ou ele é um ponto fundamental dentro do restaurante. Quando você recebe uma ligação que a pessoa atende o telefone sorrindo, quem está do outro lado consegue entender que você está ali para entregar o seu melhor. É verdade. A habilidade dela de ter a resposta correta, fazer um agendamento, de tirar uma dúvida, de resolver um problema, os etapas do serviço, como eu vou tirar um prato da mesa, são os procedimentos, etiquetas, postura, conferir se a pessoa tem algum tipo de alergia ou não, ter certeza que o chefe que está fazendo o prato vai respeitar as alergias, as possíveis contaminação cruzada que possa vir da cozinha. Então, ele é uma plataforma eficiente que vai te ajudar a treinar os seus funcionários, mesmo desde o primeiro passo, para saber quais são os procedimentos, quais são as etapas de atendimento, até a parte do upsell, sem ser, como a gente chama aqui, né, push, né? Se você forçar. E existem técnicas que você simplesmente, com um pontinho de suavidade, você consegue fazer com que o cliente gaste mais 15, 20, $30 só com uma taça de vinho. E tem um aspecto no que você falou que para mim é muito interessante e beneficia ao mesmo tempo o fundador, o dono do empreendimento, como também o time, que é dar aos funcionários e colaboradores a possibilidade de se tornarem verdadeiros especialistas. É muito comum que no tratamento de restaurantes eles sejam treinados para responder perguntas básicas. Sim. Mas não é comum que eles alcancem um nível de expertise e tamanho de explicar de onde está vindo, qual é a melhor composição. E, nesse sentido, você abre portas para promoções, para uma performance de carreira que começa a nascer, né? E eu costumo dizer que o deck, ele
ele cria embaixadores de marca. Pronto. Então, imagine você tem uma vinícola. Então, o seu vinho, ele está sendo distribuído para 200, 300 estabelecimentos. E você é o cara que vai lá e treina cada garçom, cada bartender. Primeiro problema, você tem que estar disponível o tempo todo para ir lá, para mostrar, para fazer a harmonização, apresentar isso. E é fundamental que você vá. Só que você tem sua limitação de espaço. Quando você tem uma tecnologia que conseguiu absorver toda a sua informação, você pode... Vamos falar de uma promoção. Então, você chega no restaurante X e fala, para esse mês, quem vender mais o vinho XYZ vai ter a oportunidade de visitar a vinícola. Então, esse aqui é o treinamento. O vinho, você segue esse passo aqui. Quem vender mais esse mês que vem, tem lá a visita na vinícola. Então, o que você está fazendo? Você está incentivando o garçom a oferecer o teu produto. Então, você colocando o treinamento de uma forma simples, falando a mesma língua do cara, e quando eu falo a mesma língua, não é simplesmente uma linguagem simples ou técnica, estou falando de idioma. Para te ensinar em espanhol, em inglês, em português, chinês, em italiano, em qualquer língua que seja. Para que você consiga ver aquele sotaque, a forma de pronunciar o produto. Então, você sendo embaixador do produto, e pode ser de um vinho, de uma tequila, de um prato, do que for, você vai colocar a tua paixão para explicar isso. Você vai falar assim, esse aqui, você coloca lá 30 segundos daquele produto, a pessoa fala, eu quero. Tá vendido. Você mostrou teu conhecimento, e às vezes teu conhecimento é saber aquela frasezinha que você precisa falar. Você não precisa ir fundo para saber lá do tipo do solo, da temperatura, acidez. Você colocando isso aqui funciona com isso aqui por causa disso, o cara vai falar assim, eu quero. Tô interrompendo essa conversa muito rapidinho só para te pedir uma gentileza. Eu tô lançando esse podcast, então ele tá muito no começo. É muito importante que você se inscreva na sua plataforma preferida para curtir esse podcast e ter acesso às novidades sempre que eu lançar o próximo episódio. Se possível, curte, comenta, seja onde for que você esteja vendo esse podcast. Isso é muito importante, não só para você ficar em dia com tudo que a gente lançar, como também para dar mais visibilidade ao meu trabalho. Grande abraço, obrigado pela tua participação. Vamos voltar. Finalmente a gente chegou na parte mais relevante para qualquer negócio, que é crescimento. A primeira pergunta que eu tenho para você sobre vendas é: qual foi o momento mais difícil da sua vida como fundador? Algo que mudou de vez a sua postura nos negócios ou na vida pessoal? E aqui eu estou falando de crescimento, quer dizer, há algum momento que foi traumático, mas que também acabou servindo para te indicar um caminho de crescimento, algo que foi muito importante na sua postura como fundador, que tenha ligação direta com vendas, com conversão ou com aprendizagem ligada a crescimento do seu negócio? Eu acho que para responder essa pergunta eu tenho que dar um passo atrás e lembrar dos aprendizados que eu tive no passado. E eu, muito empreendedor, esse não é o meu primeiro negócio, e eu aprendi muito com os caminhos que eu fiz no passado. Então, com a vinda do Deck AI, eu coloquei o pé no chão, respirei fundo e eu não me afobei. Eu tive que me concentrar e dar o passo na hora certa, no momento certo, sem pressa. Porque eu tentei correr já e eu tropecei. Eu tropecei várias vezes. Então, eu penso que cada vez que a gente cai, a gente adquire conhecimento que coloca na bagagem para evitar que esse erro aconteça novamente. E com o Deck AI, eu tive paciência o suficiente para absorver, corrigir, ver se realmente essa correção era eficiente ou não, tomar as decisões corretas. E um ponto extremamente favorável é que eu estou dentro desse mundo de hospitalidade. Eu hoje sou gerente geral de restaurante, então eu vivo na prática, eu coloco na prática, então eu consigo validação. E uma coisa que é muito importante para nós, fundadores, visionários, empreendedores, é ter opiniões externas também. Quando eu digo opiniões externas, não achar que a tua verdade é a verdade absoluta. Porque pode ser que funcione para você, mas não funcione por um todo. Então, foi na prática, na tentativa e erro, que eu consegui identificar a forma certa, os pilares que eu preciso para que a decisão fosse certa. Então, hoje,
ainda em fase de estágio inicial, mas eu tenho uma base muito sólida da transformação que o deck está causando, não só já falado, né, na vida do vendedor, do garçom, do recepcionista, do gerente, do proprietário, mas também do consumidor final, da qualidade do serviço. Eu acho que com a vinda da pandemia, muita coisa mudou na parte do atendimento. Muitas pessoas ficaram preguiçosas. Ah, vou trabalhar de casa, vou trabalhar pela internet, vou ser nômade digital, vou ser isso, vou ser aquilo. Mas também com a vida da, da pandemia veio o AI. E o AI, em massa, ele pegou muita gente de calça curta. Muita gente que falava, ah, agora tá tranquilo. Não, agora se eu não me adapto, o bicho pega. Ah, esse aprendizado, essa evolução com consciência fez com que eu pudesse chegar no que hoje eu penso que seja o produto ideal para que a gente possa colocar no mercado. A ideia de crescimento para você tem a ver com essa adaptação ao longo do tempo e que foi te dando clareza como fundador. Exato. Então eu consegui dosar, eu consegui escalar, aí mais uma vez, a multiplicação. Então, eu não preciso hoje ter um escritório lotado de pessoas trabalhando para que eu tenha eficiência. Eu consigo trabalhar de forma inteligente com aí a tecnologia ajudou muito para que eu possa escalar isso num padrão mundial, com uma estrutura muito enxuta. Primeiro eu validei, uma vez validado 100%, aí sim eu parti para escalar o produto. E quais são os pontos principais de virada no crescimento do seu negócio? O que você considera em termos de estratégia, de dados ou de vendas, que foi algo que funcionou como um ponto de virada no seu crescimento? O impacto, aí eu vou ter que voltar no impacto, porque ah, com o Deck AI eu senti o impacto que foi causado dentro do negócio, dentro dos resultados e a forma que eu pude absorver informação. E eu acho que tem um fator que eu gosto muito de usar esse termo. É uma coisa você ter um bando de dados e outra coisa você ter um banco de dados. Se você tem muita informação, mas você não consegue extrair dela o que você precisa, ela é só um bando de dados. Porém, se você tem aquela informação que você consegue transformar isso em resultado, muda tudo. Então, aí eu vou falar, hoje como gerente geral, eu não posso simplesmente esperar a próxima semana, vamos ver o que vai acontecer. Eu preciso me programar, eu preciso ver o que aconteceu no ano passado, eu preciso ver o clima que estava no passado. E eu estou falando de temperatura. Então, a gente está falando numa região que pode estar muito frio, está ventando, pode estar chovendo, pode estar um dia maravilhoso. Então, eu não posso pegar como base os números que eu tive do ano passado, simplesmente falar que no próxima semana vai ser igual. Eu preciso analisar o que o mercado ofereceu, o clima ofereceu. E hoje, quando eu tenho esse banco de dados, que eu consigo coletar o resultado que eu tive do ano passado com o que eu vou ter de previsão para a semana que vem, sabendo a temperatura, sabendo que vai ter eventos na cidade, sabendo que vai ter feriado na cidade, eu consigo fazer um forecast, eu consigo ter uma previsão do futuro. De novo, banco de dados, ele é fantástico, ele é ouro para que você tenha crescimento. Então, eu consigo, baseado nessas informações, organizar a minha agenda de quantas pessoas eu preciso estar trabalhando na semana que vem, baseado nos números. Eu consigo aumentar ou reduzir o custo de funcionários na cozinha, o front of house ou back of house. Eu consigo me programar para ter um resultado mais preciso. Isso é o banco de dados. E o deck, nesse sentido, ele é um instrumento de virada para qualquer fundador que precise decodificar esses dados e colocá-los para trabalhar. O deck ele é fundamental porque, digamos que a gente fez uma programação e semana passada eu tive um desempenho muito bom em um lado, mas também tive um desempenho ruim no outro. Uhum. O deck ele consegue fazer a leitura do desenvolvimento que você teve em vendas e ele vai te direcionar para um treinamento ideal no que foi fraco. Ele vai conseguir visualizar. Tive uma avaliação negativa de um atendimento de má qualidade. Mas o que foi a má qualidade? Um agendamento errado que eu tinha um vendedor para atender, um garçom para atender um salão inteiro? Ou foi um garçom que teve uma indisciplina ou uma má atitude? Eu consigo extrair com essas informações e fazer as correções rápidas. Eu não posso esperar
um fluxo inteiro passar, 1 semana, 2, 3, 5 semanas para eu tomar as medidas. E o deck ele consegue fazer essa leitura. O que deu certo, o que deu errado, o que deu errado, vamos corrigir agora. Vamos ver o que está acontecendo na cidade na próxima semana. Opa, a gente pode falar com o marketing para ver o que pode ser feito para que eu possa trazer esse público para cá. Eu tenho um resultado atual que a gente começou a fazer dentro do restaurante, a parte do jogo do 49ers. Quando tinha jogo do 49ers, o restaurante estava morto. 49ers é o time de futebol americano daqui de São Francisco e ele leva multidões para um lado e para o outro. É uma febre. Exatamente. Então, nós temos televisões dentro do restaurante, mas o povo não ia lá assistir o jogo. Então, na segunda-feira, e eu estou com o estado fresco porque eu tive reunião ontem, nós vendemos 10 itens do happy hour que a gente faz nas segundas-feiras. A gente faz durante a semana inteira, mas na segunda-feira foram 10 itens vendidos. Segunda-feira dessa segunda, teve jogo do 49ers. Nós vendemos 119 itens de happy hour. Por quê? Porque a gente viu o que estava acontecendo e a gente teve tempo de corrigir. Isso é um dado absurdo. Talvez nem tão bom para o restaurante, porque vendeu muito produto com preço pela metade, mas a gente conseguiu fidelizar o cliente, a gente conseguiu reter o cliente num dia que estava morto. Outros fatores que eu consegui analisar, que aí quem me trouxe esses dados foram o próprio deck, através dos números, na terça-feira tem o Taco Tuesday, que é a terça-feira de comer taco, em restaurante mexicano. Porém, junto com o Taco Tuesday, a gente tem crianças que comem de graça e também tem o happy hour. Ou seja, 3 promoções no mesmo dia. Então, terça-feira eu estava lotado, que eu vendia um número excelente, e na quarta-feira estava morto. Falei, cara, eu estou fazendo conflito. Por que eu tenho que colocar o Taco Tuesday junto com criança come de graça? A gente vai passar o criança para comer na quarta. Então, o Taco Tuesday, eu tenho mais espaço para quem quer saborear um taco, né, o old school taco que a gente fala, e na quarta-feira que tem lá a mãezinha com o carrinho, que tem as crianças fazendo bagunça, ela vai ter muito mais liberdade. Quem que me mostrou isso? Os dados. Belíssimos exemplos de como os dados informando sua decisão na posição de fundador, como é que os dados podem informar a estratégia da tomada de decisão, né? A maioria dos investidores e dos fundadores, em geral, eles tomam decisões, quando não amparadas por dados, eles tomam decisão baseada em intuição. Isso é o que a gente mais vê por aí, né? E é um baita de um erro, né? Porque a gente pode... o mesmo restaurante, a mesma franquia, mudando de cidade, tem resultados diferentes. Uma vez que eu era gerente numa cidade, segunda a sexta o movimento era bem maior, sábado e domingo era morto. Em outra região, segunda a sexta tem um movimento menor, de sexta a domingo é um negócio absurdo. Então, se eu não tenho esses dados, imagine se eu faço uma programação de garçons, um dia que está vazio, eu vou encher de garçom e aí o labor cost, né, o custo de funcionário vai estar altíssimo, e aí, por outro lado, não vai dar nada. Aí eu coloco só um garçom, aí eu vou pecar no atendimento, na qualidade do serviço, eu consigo arruinar uma empresa se eu não coloco as informações no lugar certo. Jonathan, obrigado por esclarecer muito do seu background de experiências de vida, a forma como você se posiciona e posiciona o Deck AI como um agente de impacto socioambiental. Isso para mim está evidente em múltiplas camadas. Eu acho que, inclusive, o storytelling vai se refinando ao longo do tempo, que você vai tomando mais consciência de como você impacta conforme sua base de clientes, base de stakeholders vai aumentando. Em relação a growth, em relação a crescimento, eu queria te fazer uma última pergunta. Ela é um pouco mais aberta agora. Eu queria que, pensando em tudo o que você passou e como você superou si próprio e todos os obstáculos do seu caminho, para chegar até aqui, qual a mensagem que você aprendeu, se você tiver que sintetizar em uma grande mensagem que você não pode perder? E como você poderia compartilhar essa mensagem com quem está ouvindo você hoje? Não espere estar perfeito para fazer. Não espere. Se você esperar estar perfeito, pode estar perfeito para você, mas na hora que você lança, pode dar errado. Então, tenha uma ideia, coloque em prática, valide ela. Deu certo, você progride. Não deu certo, você aprendeu e não gastou teu tempo. Então, não espere estar perfeito. É melhor essa frase já é batida, né? É melhor o feito do que o perfeito não feito. Ideias surgem a todo tempo. Muitas delas são desperdiçadas por falta de tentativa, falta de coragem de colocar em prática. Tem uma ideia, bota em prática. Mas vão roubar minha ideia. Me desculpa, isso não pode existir. Mas o mercado é tão grande, ele tem um potencial tão grande que... eu criei a pizza melhor do mundo. Cara,
Você já pensou se tivesse só um restaurante que vendesse pizza? Você já pensou se tivesse só o Uber? Se tivesse só o McDonald's? Alguém viu e falou, mas já existe. Cara, sempre existe mercado, sempre existe o teu lugar. Faça, depois veja. Se deu erro, você tentou. Agora, se você não tentar, você nunca vai saber se vai dar certo. E aí, gostou? Eu sou o Silas Amaral e esse foi mais um episódio do seu podcast sobre negócios, viagens e sentido de vida. Viva, impacte e cresça! Visite www.peregrinegrowth.com e aplique para o EIG Founders, o meu programa de aceleração que vai mudar a sua história como fundador. Até a próxima, a gente se vê já já.